Vamos conversar agora então um pouco sobre função composta e função elementar. E quando entendermos o que é uma função elementar e o que é uma função composta, então vamos poder facilmente identificar a diferença existente entre as duas e vamos começar então pelas principais funções elementares. Muito bem, nós vimos que as principais funções elementares, isso já foi mostrado em um outro vídeo, nós temos a função constante, a função potência, as funções trigonométricas, então eu tenho y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, y igual a tangente de x, y igual a cotangente de x, y igual a secante de x, y igual a cossecante de x. Depois das trigonométricas, temos as logarítmicas, ou a função logarítmica. Costumamos falar em duas porque tem uma especial. Eu tenho y igual a log de x na base A, mas um caso particular do log de x na base A é uma função especial, recebe um tratamento especial entre as logarítmicas, é a função y igual a log neperiano de x. As exponenciais, eu tenho y igual a elevado a x e um caso particular que também recebe um destaque especial, y igual a e elevado a x. E por último, as trigonométricas inversas. Muito bem, então eu tenho o arco seno, o arco cosseno, o arco tangente, o arco cotangente, o arco secante, o arco cossecante. Então, a característica marcante de uma função elementar é que ela possui como argumento a função única, é o seno, e o argumento é a variável x, ou y, ou z sozinho. Observe que eu sempre tenho uma função única, por isso elementar, e o argumento é sempre a variável independente. Uma função única e o argumento é a variável independente, e isso acontece com todas elas. Uma função única sempre. Ao passo que, quando eu tenho uma função composta, já vimos isso no ensino médio, quando a função é composta, eu tenho uma função que recebe como argumento uma outra função. Certo? Então agora não tenho mais, por exemplo, o seno de x, por exemplo. Então, exemplo. Eu não tenho mais y igual ao seno de x, mas o seno da raiz de x, por exemplo. Eu não tenho mais o logaritmo neperiano de x, mas o logaritmo neperiano, por exemplo, da tangente de x. Eu não tenho mais y igual ao arco seno de x. Eu tenho o arco cujo seno é x ao quadrado mais 1 e assim sucessivamente. Então, observe que aqui eu tenho sempre duas funções. Duas funções. Duas funções. E eu poderia até ter 3y igual ao seno da raiz quadrada do ln de x. Então aqui eu tenho o seno, a raiz quadrada e o ln de x. Todos esses são exemplos de funções compostas. Observe que em todos eles eu tenho
y igual a f de g de x, ou muitas vezes f de g de h de x. Ou seja, o argumento da função f é uma outra função g e não mais a variável x. E para simplificar na nossa cabeça, então vamos sempre adotar que as funções envolvidas são elementares. Ou seja, eu tenho como argumento da função de fora uma outra função dentro. E vamos ver que é muito importante para nós, ao menos no cálculo 1, saber decompor eu quero decompor uma função composta em funções elementares. Isso vai ser muito importante para o processo de derivação, por exemplo. Então, eu vou decompor em funções elementares com a ajuda de variáveis auxiliares. Então, eu vou comparar estas funções a uma cebola. A cebola é um alimento que possui camadas igual como uma função composta, ou seja, eu tenho uma primeira função, depois uma segunda, depois uma terceira, eventualmente uma quarta, etc. É como aqui neste exemplo, eu tenho por fora, na camada de fora, neste primeiro exemplo que aqui aparece nesta tela, eu tenho a função seno, primeiro a função mais de fora, eu tenho a função seno, e depois a função raiz quadrada. Ou seja, o argumento do seno é a raiz quadrada. Neste outro caso, eu tenho, este segundo caso aqui, eu tenho primeiro o ln, depois eu tenho a tangente. Neste outro caso, eu tenho primeiro o arco seno, segundo o polinômio. Neste outro caso aqui já eu tenho primeiro o seno, segundo a raiz quadrada e por último, terceiro, eu tenho o logaritmo. E uma que é mais disfarçada, que é este caso. Se eu tiver as potências seno ao cubo de 3x. Então, aqui eu tenho uma função potência disfarçada. A primeira função que aparece aqui, por conta disto ser igual ao seno de 3x elevado ao cubo, primeiro eu tenho a função potência, depois eu tenho o seno e, por último, o 3x. Então, baseado neste exemplo da cebola, nós vamos decompor agora e vamos aprender a decompor uma função composta em funções elementares com o auxílio de variáveis auxiliares. Vejamos então agora alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, y igual ao seno da raiz quadrada de x. Então aqui eu tenho duas funções envolvidas, o seno e a raiz de x. Então, pensando no exemplo da cebola, eu tenho primeiro a função seno. Então eu vou dizer que y é o seno de u. Aqui está uma primeira função elementar. E agora, como u é o argumento do seno, então é claro que u é igual a raiz de x. Muito bem, então esta função aqui à esquerda ela está composta porque é uma função
que recebe como argumento uma outra função. Então aqui ela está composta. E como eu tenho duas funções envolvidas, o seno e a raiz quadrada, então eu quebrei, eu decompus essa função em duas funções elementares com o auxílio da variável auxiliar que eu batizei de u. Então eu disse que y é o seno de u e u é raiz de x. Então vejamos aqui um segundo exemplo. Y igual ao cosseno da raiz quadrada do ln de x. Muito bem, então primeiro o cosseno, depois a raiz, depois o ln de x. Então eu tenho agora três camadas. Então se a primeira função é o cosseno, então eu vou dizer que y é o cosseno de u. E u agora é a função que está dentro do parênteses, que é esta daqui. Então, u é raiz quadrada de v. E por último, v é a última função. v é igual a ln de x. Então, observe que eu tenho três funções envolvidas, o cosseno, a raiz quadrada e o logaritmo neperiano. A primeira função envolvida é o cosseno, então eu primeiro comecei com y igual ao cosseno de u, depois u igual a raiz quadrada de v e v igual a ln de x, e eu envolvi as três funções, cosseno, raiz quadrada e o ln. Um terceiro exemplo, y igual ao seno ao quadrado de x. Então eu vou reescrever isso para deixar mais claro as funções que estão envolvidas. É o seno de x elevado ao quadrado. Então eu tenho aqui a função potência e como argumento da potência o seno de x. Então y é u elevado ao quadrado. E por sua vez, u é igual ao seno de x. Então, novamente, eu tenho duas funções envolvidas, a potência e o seno, e eu as envolvi aqui, na decomposição. Com auxílio da variável u, eu decompus em duas funções elementares. Poderia ainda citar um quarto exemplo, y igual ao cosseno de x ao cubo. Claro que eu tenho o cosseno e a função potência. Como o argumento do cosseno é a função potência, então a função que está mais por fora é o cosseno e o argumento do cosseno é x ao cubo. Então, y é o cosseno de u e u é x ao cubo. Esta tarefa de decompor a função que está composta em funções elementares vai ser essencial para o estudo de derivadas, por exemplo. Quando eu for utilizar a quinta regra de derivação lá no cálculo 1, no estudo de derivadas. Então, eu espero que este assunto tenha ficado claro para você, a diferença entre uma função composta e uma função elementar e como eu posso decompor uma função composta em funções elementares com o auxílio de variáveis auxiliares. Muito bem? Então, depois de visto isso, nos vemos no próximo vídeo.